Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de filosofia, cujo título, pelo amor de Deus, compreende trocentas milhões de coisas, abarca trocentos milhões de assuntos, que é mito e filosofia. É a primeira aula que você tem lá no primeiro ano do ensino médio, é a primeira aula do curso, é a primeira aula do terceiro e, particularmente, é a aula mais difícil. Não para o aluno compreender, mas para o professor selecionar o que ele dirá nessa aula. Ou nessas duas aulas no máximo aí, né? Que é o tempo que a apostila destina a esse tema. É extremamente difícil. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, em alguns cursos universitários, você tem disciplinas anuais sobre o mito, sobre o que é o mito, sobre as funções do mito, sobre o que o mito representa e blá blá blá. Mais do que isso, você tem lá disciplinas anuais, mitologia brasileira, mitologia grega e filosofia, não precisa nem dizer, você tem um curso superior só para isso, um curso universitário só para isso. Então, é muito complicado selecionar, fazer uma peneiragem daquilo que vai ser trabalhado nessas duas aulas. Portanto, gente, eu vou ser muito pragmático nessa aula, quer dizer, eu vou pegar os aspectos da relação entre mito e filosofia que o vestibular costuma pedir, porque são questões que aparecem todos os anos. Né? São questões que aparecem todos os anos. É um tema, na verdade, desculpe, que aparece todos os anos. Então, eu vou ficar dentro daquilo que está mais ou menos estabelecido, mas ao mesmo tempo eu espero oferecer algumas informações um pouco mais rigorosas, né, para a gente não ficar só no arroz feijão, na decoreba que você acha em qualquer lugar. Vamos desenvolver um pouquinho melhor cada uma dessas ideias. Tudo bem? Essa é a intenção. Bom, então vamos partir do princípio claro e evidente, e já aceito, que o mito ele é um braço, digamos, de um corpo chamado religião, né? Ou seja, o mito ele é um tipo de manifestação religiosa, assim como o cristianismo também é, o hinduísmo também é, o mito também é uma parte da expressão religiosa, certo? Então, se a gente quisesse, nós poderíamos trocar, inclusive, o título da aula. Nós poderíamos colocar religião e filosofia. Né? Religião e filosofia. Ou mitologia grega e filosofia. Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Então, vamos partir do princípio, do nosso segundo princípio, de que mito e filosofia são áreas do saber humano. Em outras palavras, tanto o mito, as religiões de uma maneira geral, né? Tanto o mito quanto a filosofia servem para explicar coisas sobre a realidade. É isso que é uma área do saber, né? Junto com a filosofia e a religião, você tem a arte e você tem a ciência. Essas são as 4 áreas do saber humano.
arte, filosofia, religião e ciência, certo? Bom, então uma coisa nós já percebemos que existe em comum entre filosofia e mito. Ambas palavras, áreas do conhecimento servem para explicar coisas sobre o mundo. Propositalmente eu estou tomando essa palavra bem genérica, coisas, né? Esse substantivo muito genérico, coisas. Podem ser fenômenos da natureza e podem ser estados humanos, né? Fenômenos psíquicos, por exemplo, enfim. Bom, se tanto a filosofia quanto o mito são áreas do conhecimento humano, são áreas do saber, né, humano, explicam coisas sobre o mundo, nós poderíamos nos perguntar no primeiro momento qual é a necessidade que o homem sente em explicar as coisas. Quer dizer, por que nós precisamos explicar as coisas? Por que nós precisamos dar respostas? Por que nós fazemos perguntas sobre as coisas? E por que nós precisamos dar respostas sobre as coisas? Esse é o ponto nosso de partida. Veja que eu não estou nem falando de mito e filosofia aqui. Eu estou colocando essa questão que ela é essencial para nós. Porque nós sentimos a necessidade de perguntar sobre coisas e de responder essas questões. Em outras palavras, por que nós precisamos conhecer as coisas? Por que nós precisamos conhecer as coisas? O que o conhecimento nos provoca? O que a posse do conhecimento nos traz? Por que é melhor conhecer do que não conhecer sobre alguma coisa? A resposta para todas essas perguntas que eu acabei de fazer é que o conhecimento, ele nos traz segurança. Sim. O conhecimento, ou a posse do conhecimento, nos possibilita uma vida mais segura. Conhecimento, saber alguma coisa. Por exemplo, vamos pensar, gente, esse conhecimento que eu estou falando, não imagina, será que Deus existe? Será que o homem ele é composto de alma ou não? Qual será o meu destino no mundo? Essas questões, gente, elas estão muito distantes ainda do que eu estou querendo significar da quantidade de respostas e de perguntas às coisas que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de um conhecimento muito simples, né? De conhecimentos práticos. Por exemplo, por que é importante eu saber que para ligar a televisão basta eu apertar determinado botão? É disso que, né? É evidente que essas questões últimas que eu coloquei, né? Qual é o meu destino no mundo, Deus existe, não existe, né? Também são questões de extrema importância. Mas vamos partir daqui, vamos partir da nossa realidade. Por que é importante ter o conhecimento ou saber que eu não posso deixar a comida de um dia para o outro, num dia quente,
no fogão e não colocar na geladeira. Eu estou falando desse tipo de conhecimento. Conhecimento que nos possibilita uma vida mais segura no mundo. Uma vida mais, se vocês quiserem, boa. Né? Então, o conhecimento, seja ele qual for, sobre o que for, ele nos traz essa segurança. Como assim segurança? Ele possibilita, né, ele nos possibilita conseguir prever a vida. O conhecimento, ele permite a cada um de nós a nossa projeção frente ao mundo. Em posse do conhecimento, eu, enquanto ser humano, consigo me projetar, quer dizer, consigo me colocar em um tempo diferente desse que eu estou. Será que deu para entender? Vamos pensar do exemplo do controle remoto. Eu sei que se eu apertar o botão do controle remoto, a televisão liga. Este conhecimento, ele me traz segurança. Por quê? Porque se eu não quiser assistir televisão, por exemplo, tudo bem. Mas eu sei que, caso queira, é de tal modo que eu devo proceder. Portanto, a sensação de insegurança, será que eu vou conseguir assistir televisão ou não? Será que amanhã eu vou conseguir comer essa comida que eu fiz agora? Se você souber que essa comida tem que ir para a geladeira, essa sensação de instabilidade, essa sensação de insegurança, ela deixa de existir. Porque agora, dia 12 de maio de 2020, você sabe que se a sua comida estiver na geladeira, você sabe que irá comer daqui a 3 horas. Isso lhe traz segurança. A capacidade de projetar-se, ou melhor, a possibilidade, né? A possibilidade, a segurança, o conhecimento obtido, ele permite essa possibilidade de o homem viver num mundo que não é esse, mas de projetar-se. De projetar-se. Você é brasileiro, você vai daqui para a China, chega e você não fala chinês. Nossa, será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir pegar o táxi? Será que eu vou pegar o ônibus? Será que eles não vão me dar cachorro frito para comer? Morcego ensopado? E agora eles vão falar para mim que sei lá, flango, mas, né? Eles vão falar que é frango, mas é, na verdade, escorpião ao molho madeira. Será que eu vou gostar? Será que... Não. Se você tiver o conhecimento do chinês, né? Se você... a moto passou aqui. Se você tiver conhecimento do idioma chinês, seus problemas acabaram. Você será perfeitamente capaz de, pelo menos nesses aspectos que lhe incomodavam, você conseguirá viver em segurança. Viver com estabilidade. Então, o conhecimento, a segurança que o conhecimento nos traz, ele é identificado com estabilidade. Estabilidade. Estabilidade, gente. Estabilidade. Procurar viver, em um ambiente estável é melhor do que viver em um ambiente caótico. Aliás, esse é um dos temas desenvolvidos tanto pelo mito, quanto pela filosofia, quanto pela ciência, que é a questão do caos em relação à ordem.
né? Caos e ordem. Como eu disse para vocês, é uma aula super difícil de dar. Por quê? Porque dependesse da minha vontade, eu ficaria aqui 5 horas desenvolvendo essas ideias e essas relações entre o caos e a ordem. Infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas para que vocês possam refletir, eu vou lançar só a pergunta sem respondê-la. Por que será que nós procuramos pela ordem e não pelo caos? Por que será que o caos, a desordem, a desarmonia, a desmedida, a insegurança, por que essas coisas elas não são benquistas pelos homens, pela sociedade de uma maneira geral, pela literatura? Por que aquilo que é caótico, instável, inseguro, desmedido, por que todas essas coisas são sempre mal vistas dentro da nossa sociedade, dentro da literatura de uma maneira geral? Né? Por que a forma, a harmonia, o corpo bem estruturado, o corpo que segue os padrões matemáticos, por que esse corpo ele é belo e o corpo que é desfigurado, né? O sujeito com corcunda, o sujeito que anda torto, por que isso que representa a desordem, por que isso é mal visto, por que isso é feio? Tenta pensar um pouco aí, gente, né? Tenta pensar um pouco aí, vocês vão ficar encantados com as respostas que vocês tirarão aí dessa reflexão. Tenho certeza absoluta. Tentem fazer isso. Bom, já que não dá para a gente desenvolver esse tema, né? Voltemos aqui à nossa aula. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto e é do qual nós de fato partimos. O conhecimento, ele produz segurança, ele produz estabilidade. O conhecimento, ele produz a ordem, ele coloca ordem nas coisas. Ele coloca ordem nas coisas. Manja você que vai jogar um jogo de celular pela primeira vez. Você nunca viu o jogo, né? E pelo que eu estou percebendo, meu moleque baixa 30 jogos por dia, né? Meu moleque tem 4 anos de idade, ele baixa 30 jogos por dia. Esses jogos estão cada vez mais coloridos, piscantes, tem cada vez mais informação na tela do celular, trocentas mil funções. Imagina lá você abrindo esse jogo pela primeira vez. Aquilo é caótico. O que significa caos é ausência de ordem, tá? Só para deixar claro. Aquilo é caótico. Você olha para a tela, você não sabe por onde você começa, por onde você termina, onde que você deve fazer, o que você deve fazer. E aí, como é a sua primeira vez, haverá um tutorial, certo? Você abriu o jogo, você faz lá a sua conexão e vai ter alguém, né? Vai ter lá um personagem que vai te dizer quais são os primeiros passos. E ele vai te guiando, ele vai te mostrando mesmo qual é o caminho. Por quê? Porque você não tem o caminho. Aliás, o caminho ele pode ser ilimitado, né? As formas de eu andar no jogo. Se é a primeira vez que eu entrei lá, se é a primeira vez que eu fiz se é a primeira vez que eu fiz o login, eu olho para aquilo lá e não sei nem onde eu começo. Então, por onde eu começar, tanto faz, tanto fez. Os caminhos eles são ilimitados. Então vem alguém para você, um personagemzinho lá, e ele começa a mostrar sua mãozinha, ele começa a piscar só num lugar, e é só nesse lugar que você clica. Se você clicar em outro lugar na tela, não vai funcionar. É só naquele pedacinho. Então, ou seja, ele está te mostrando o caminho, né?
Ele está te ambientalizando ao jogo. Então é isso que o conhecimento faz, né? Ele nos ambientaliza. Agora, ao quê? Né? Ele nos familiariza. Mas ele nos familiariza ao quê? Então vamos colocar aqui o conhecimento nos familiariza. Nos familiariza com o mundo externo e com o mundo interno. Mundo externo e mundo interno. O que isso significa? Em português, muito claro. Ele nos familiariza com a natureza e com nós mesmos. Ou se você quiser, com o nosso interior, com a nossa psique, com a nossa alma, sei lá, do jeito que você quiser aí. É isso, né? É isso. O conhecimento ele é importante porque ele nos deixa seguros em relação, ele torna comum, ele torna compreensível a natureza e as nossas manifestações psíquicas. Então, é isso, gente. Olha que simples, né? E que importante. O conhecimento, ele dá ordem, né? Ele ordena o caos, que é olhar para a natureza. A natureza, aquilo que está fora de mim, certo? Aquilo que não é consciência, aquilo que é objetivo, que está fora da minha consciência. Uma criança lá de... imagina um sujeito, não vou usar de criança. Imagina um sujeito de 45 anos, que viveu na roça a vida toda. Ele tem os olhos vendados, é colocado num ônibus e solto lá na 25 de março. Imagina, velho. O cara vai ficar extasiado. Vai ficar espantado. Vai ficar louco ao ver aquela zona. Para ele vai ser uma zona completa. Até para nós, né? Até para mim, que sou do interior. Se eu for para 25 de março, eu vou ficar bem doidão, não conseguindo entender o funcionamento daquela bagaça toda. Agora, o cara que é um comerciante de lá, ele tira aquilo de letra. Ali tem isso por causa disso, aquele pessoal sempre vende isso e aquele lá. Resolvido. Olha que diferença. E quando a gente fala dessa familiarização, dessa ambientalização, sei lá, com nós mesmos, com o mundo interno, é entender os motivos que nos levam aos nossos estados de espírito. Quer dizer, você estava bem lá, feliz e contente, saudável, né? E de uma hora para outra você se vê, você toma consciência que está triste, que está angustiado, que está nervoso. O conhecimento, ele nos proporciona o entendimento dessa passagem de ânimo, certo? Então, você vai perceber que não é de uma hora para outra. Você vai perceber, se essa autorreflexão ela de fato for realizada, você vai começar a perceber que em algumas situações você está propenso a ficar triste,
E aí, com o conhecimento desse fato, você será capaz de fugir desse caminho. Certo? Você será capaz de não se enredar, de não seguir aquele caminho que te leva à tristeza. Em outras palavras, gente, o conhecimento e a familiarização e papapá nos leva finalmente à liberdade. Vou colocar aqui. Exclamação. Liberdade. Ou seja, o que é liberdade? Possibilidade de escolher pelo menos 2 caminhos. Tá? Essa é uma definição de liberdade. A possibilidade que nós temos de escolher pelo menos 2 caminhos. Em que os dois escolher livremente, escolher sem coerção, um desses 2 caminhos, pelo menos 2 caminhos. Então, a hora que eu me dou conta, se eu tenho conhecimento, se eu sei que determinadas situações me causam ansiedade, se eu sei disso, se eu tenho conhecimento sobre isso, o que eu farei? Eu vou poder escolher. Eu sei que em tais e tais circunstâncias eu fico ansioso. Agora depende de mim. Eu vou para esse lado que me causa ansiedade, mas que tem também alguns benefícios. Ou então eu vou por esse caminho que não tem lá tantos benefícios, mas que não me traz ansiedade. Olha só. Quem trabalha com essa ideia e trabalha de uma maneira magnífica, estupenda, linda, maravilhosa, é a psicanálise. Né? Quando você vai fazer análise, a análise serve para isso, para que você se torne livre de si mesmo. É bem louco, né? Fecha parênteses, não vou nem comentar, porque também seria mais horas e horas e horas falando sobre isso. Certo? Bom, então, essa primeira aula, ela serviu para que eu colocasse o que mito e filosofia têm em comum. Não enquanto propriamente partes da área do saber humano, partes do todo chamado saber humano, mas enquanto o saber humano. Então, desculpa, eu vou dizer isso melhor, porque ficou confuso. Ficou confuso até para mim, imagino para vocês. Essa primeira aula, vou falar, sabe por que eu me confundi? Porque eu olhei aqui, já está dando meia hora de vídeo. E se eu entrar no outro tópico, vai passar de 1 hora. Então eu vou deixar essa aula de meia hora só. Tá? E aí eu me peguei de surpresa olhando aqui no horário. Então, moçada, eu vou finalizar essa aula, ela vai ser só sobre isso. Então, teria mais coisas para falar, mas eu deixo para a segunda aula. Bom, o que eu quis dizer, que eu disse de maneira estranha, né, sem nem eu próprio conseguir ficar claro para mim, foi o seguinte. Essa primeira aula, ela serviu para que nós entendêssemos a importância que o conhecimento tem, e mais do que isso, de entender por que nós queremos saber sobre as coisas. É algo da nossa natureza querer conhecer as coisas, querer explicar, querer dar as causas sobre os fenômenos, sobre as coisas.
Isto está em nós. Isso está em nós. Não tem ninguém no mundo que não queira conhecer sobre alguma coisa. Não existe isso. Né? Não existe isso. Então, essa aula ela serve para isso. E é o que... o conhecimento é algo que a religião tem, no caso aqui eu coloquei a palavra mito, e a filosofia tem. Então, vamos ver vamos entender essa primeira aula como se mito e filosofia compreendesse esse grande bolo chamado área do saber humano, ou melhor, chamado o saber humano. O saber humano. Aí, a partir da segunda aula, a gente vai cortando esse bolo, certo? Vamos combinar assim. A partir da segunda aula, a gente vai cortar o bolo. O que isso significa? Aí sim a gente vai falar só do mito e depois só da filosofia. E ver o que ambos têm de diferente. Tudo bem, gente? Certo? Então tá bom. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês e nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu, um beijo e um abraço.